Gente, tem uma questão que está sendo muito explorada nas redes sociais e está sendo apontada por aliados de Bolsonaro, né? Que Lula teria tido mais tempo para falar. Veja que não foi só Lula, né? Tanto Lula quanto Ciro Gomes tiveram cerca de 30 minutos para poder falar. Ciro, 30 minutos e 3 segundos, Lula, 30 minutos e 36 segundos. Bolsonaro foi o que ficou menos tempo de posse da voz. Isso aqui é tipo quando você vê posse de bola no jogo do futebol. Pois é, quem teve mais posse de bola aqui foi Lula, muito pertinho, seguido por Ciro Gomes. Bolsonaro teve menos, teve 25 minutos e 28 segundos. O que isso mostra, né? Ou que ele foi mais interrompido, ou que as perguntas feitas a ele foram mais longas, houve mais interrupção do que nesses dois momentos. Outra coisa que isso também mostra, e que ficou muito evidente, em especial na sabatina do Lula, é que o Lula não permitia interrupções. Como assim, Daniela? Né? Consciente? Não. Sim, consciente, mas não, tipo, parando alguém. As pessoas faziam menção, os jornalistas faziam menção de atalhar e ele não parava o raciocínio. Não parava o raciocínio. Então, ninguém na televisão fica um em cima do outro falando, pelo menos, né, se não for eu, porque eu de vez em quando faço isso. Mas isso aconteceu aqui. E Bolsonaro, que havia uma tensão muito forte, né, para essa entrevista, ele dizendo que se fosse muito interrompido reagiria, isso não aconteceu. Mas aqui, ó, os dois evitaram, ignoraram. Vem, não, passa por cima e segue falando. Renata Agostini e Leandro Rezende. É um número, Renata, que vai ser usado pelos aliados do Bolsonaro para reforçar a ideia de que ele teve um tratamento diferente do que foi dado pela bancada do JN aos adversários do presidente. Já está sendo desde ontem, de fato. Na verdade, se a gente for pegar a reação dos aliados do presidente, ela começou a forma como o Bolsonaro foi tratado no Jornal Nacional, ela começou ainda com a entrevista do presidente no ar. A gente teve uma postagem nas redes sociais do ministro das Comunicações, Fábio Faria, e depois a gente teve outros aliados do presidente falando sobre a mesma coisa, ainda quando não havia essa comparação a ser feita de tempo, ou aí uma comparação que pode resvalar em algo mais subjetivo, mas que é válida sobre a forma, né, como essa interação se deu. Então, isso já estava ali no foco. Lembra que ontem, gente, aqui no 360, trazendo um pouco da avaliação da expectativa dos integrantes do QG bolsonarista sobre a entrevista de Lula, e eles falavam, olha, mais importante para a gente é ver como vai ser o comportamento dos entrevistadores, isso para a gente é fundamental, e isso se mostrou verdadeiro, porque eles começaram a explorar essa linha já ontem, quando Lula falou. Algo que, quando Ciro passou pela bancada do Jornal Nacional, eles também já estavam dando pinceladas nesse sentido. Olha, o que vai acontecer então com Lula? Porque o tratamento que foi despendido a Ciro já é diferente, já é mais amigável. Então, existe essa linha de observação que vem sendo traçada pelo bolsonarismo desde o primeiro momento. Os números reforçam esse tipo de análise, porque eles mostram que Bolsonaro teve menos tempo para falar. Agora, é importante uma observação que é a seguinte, o quanto Bolsonaro entregou que precisou eventualmente ser rebatido pelos entrevistadores. Pode-se, sim, levantar o fato de que os Ciro e Lula também poderiam ter sido contraditados mais vezes, mas me parece que é inescapável, por exemplo, para citar um exemplo da entrevista de Bolsonaro no Jornal Nacional, quando ele disse que não, que era mentira porque ele não tinha xingado o ministro do Supremo. É muito fácil de rebater e é responsabilidade do entrevistador falar, não, isso não para de pé. Isso é uma questão que deve ser apontada, né? E as pessoas reclamaram, as pessoas que estão no outro polo, né, no polo não bolsonarista, reclamaram que foram poucas as inverdades rebatidas, né? Essa foi uma, e a outra que acabou sendo alvo de busca no Google, né? Foi quando o Bolsonaro desafia
Renata Vasconcelos a dizer que ele, de fato, imitou alguém com falta de ar. Também foi alvo porque o William Bonner disse que ela não havia recuado e as pessoas foram checar, fazer o próprio fact-checking, que é o que você deveria fazer sempre que vier uma notícia sobre algum político para você. Mas nem todas as questões foram, né? Como, por exemplo, o Bolsonaro dizendo ali que não tem corrupção no governo dele, enfim, a respeito do caso Milton Ribeiro.